Segundo Crônicas 28. Acaz tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos balins. Também queimou incenso no vale de Ben-Inom e queimou seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Por isso o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e fizeram uma grande multidão de prisioneiros que foram levados para Damasco. Acaz também foi entregue nas mãos do rei de Israel, que lhe impôs grande derrota. Um só dia, Peça, filho de Remalias, matou em Judá 120.000, todos homens poderosos, por terem abandonado o Senhor, Deus de seus pais. Zicre, homem valente de Efraim, matou Maaséias, filho do rei, Ezricão, alto oficial do palácio, e Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram preso de Judá, seu povo, irmão, 200.000, mulheres, filhos e filhas. Saquearam também muitos despojos que levaram para Samaria. Havia em Samaria um profeta do Senhor, cujo nome era Obed. Ele saiu ao encontro do exército que voltava para Samaria e lhe disse: Eis que o Senhor, o Deus de seus pais, ficou irado com Judá e os entregou nas mãos de vocês. E vocês os mataram com tamanha raiva que chegou até os céus. Agora vocês estão querendo fazer dos filhos de Judá e de Jerusalém os seus escravos e as suas escravas. Será que vocês não são culpados diante do Senhor, seu Deus? Agora escutem o que eu vou dizer e mandem de volta os prisioneiros que vocês fizeram entre os seus irmãos, porque o furor da ira do Senhor está sobre vocês. Então algum dos chefes dos filhos de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adalai, se levantaram contra os que voltavam da guerra, e lhe disseram: Não traga esses prisioneiros para cá, porque vocês estão querendo aumentar ainda mais os nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor. A nossa culpa já é grande, e o furor da ira do Senhor está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os prisioneiros e os despojos diante dos chefes e de toda a congregação. Os homens que foram citados nominalmente se levantaram, cuidaram dos prisioneiros e, com as roupas que estavam no meio dos despojos, vestiram todos os que estavam nus. Deram-lhes roupas, sandálias, comida, bebida, e os ungiram. Fizeram montar em jumentos todos os que estavam fracos, e os levaram até Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Naquele tempo, o rei Acaz mandou pedir aos reis da Síria que o ajudassem, porque, de novo, os edomitas tinham vindo e derrotado Judá, levando alguns prisioneiros. Também os filisteus atacaram a cidade de Céfela e do sul de Judá. Tomaram Bet-Semes, Aijalon, Gederote, Socó e suas aldeias, Tina e suas aldeias, Guinzo e suas aldeias, e ficaram morando ali, porque o Senhor humilhou Judá por causa do rei Acaz, porque este havia permitido que Judá caísse em imoralidade e foi completamente infiel ao Senhor. O rei Tiglat-Pileser da Síria atendeu o pedido de Acaz, porém, em vez de ajudá-lo, deixou-o num aperto ainda maior. Porque Acaz pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de nada.
No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo, o rei Acaz. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que os derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhe oferecerei sacrifícios para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e de todo Israel. Acaz juntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Em cada cidade de Judá, construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Quanto aos demais atos de Acaz e todos os seus caminhos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Acaz morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar.